Uma vez aqui juntos para estudarmos mais um salmo. E o salmo de hoje é o sexto salmo de romagem. É o salmo de número 125. Ele é um salmo também de autor desconhecido. Então ninguém sabe quem na realidade escreveu esse salmo. É um salmo que vai nos mostrar ânimo, esperança, confiança. E esse salmo, segundo estudiosos, ele foi escrito na época dos reis. E o que diz é que possivelmente eles estavam sendo oprimidos por algum rei de outros povos que estavam oprimindo o povo de Israel. Vamos então ver o salmo. Salmo número 125, aonde diz: a segurança do povo de Deus. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não podem ser abalados, mas continuam firmes. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra dos povos de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem os teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Então aqui nós vemos no verso 1, que Deus nos diz que temos que ser como a rocha, como um monte firme, pois assim nada poderá nos abalar. Sejam o quê? O que pode nos deixar sem ânimo, desanimado, abatidos? O que pode? São para nós nos dias atuais, são as doenças, mortes, no caso da pandemia, quantos sofrimentos, quantas pessoas, quantas famílias foram abatidos, amigos, parentes. Mas seja de que tamanho for a provação, sejamos firmes. Deus nos está pedindo nesse verso que nós sejamos como rocha, firmes, que nós tenhamos sempre confiança nele. E já no verso 2, nós temos que ser como montanhas, como montes. Ele completa, como, por exemplo, o Monte Sião, no caso, as montanhas que ficavam ao redor de Jerusalém. Era um monte de montanha, eram várias. Então essas montanhas eram como se fossem muros, eram obstáculos para essas invasões. Mas não quer dizer que eles não eram invadidos, E nós podemos até relembrar algumas montanhas que ficam ao redor de Jerusalém até hoje, que são os montes, o Monte Ofel, o Monte das Oliveiras e até o pequeno Monte Calvário, que fica tudo ao redor lá. Eles ficavam fortalecidos com aquelas montanhas, isso dificultava as invasões, mas não indica que eles não foram invadidos. Eles foram invadidos muitas vezes. Jerusalém foi abalada, destruída, As montanhas no verso 4, o que Deus quer dizer ali? Que Ele é para nós como as montanhas eram para Jerusalém. Ele é a nossa proteção. Ele é como se fossem montes ao redor de nós, como um escudo, dificultando que o inimigo nos ataque também, como na época Jerusalém tinha as montanhas que dificultavam os ataques dos inimigos. E hoje nós temos Deus ao nosso lado. E hoje nós não temos montanhas, mas nós temos os anjos, que são nossos companheiros no dia a dia. Nos livram, amando de Deus, de todos os perigos, não é mesmo? Então nós vamos ver o verso 3. No verso 3, ele vai deixar bem claro, ele vai dizer assim: os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a ser mal. Veja bem, o que é que o autor fala aqui? Que a tempestade não dura para sempre, ela passa, Aqui indica que realmente eles estavam sendo dominados, eles estavam sendo oprimidos por alguma coisa, alguma invasão, alguma coisa que eles estavam sendo oprimidos. E
E aí o salmista quer dizer que os maus, os ímpios, eles não irão ficar lá para sempre. Eles não irão ficar, porque a mão de Deus vai socorrer. Ficarão um certo tempo, né? Que Deus permita, porque às vezes o cativeiro para nós, a tempestade, às vezes ela vem para nos ensinar alguma coisa. A gente acaba aprendendo coisas com os momentos de sofrimento, de amargura, né? Mas Deus não nos deixa sofrer por muito tempo. Sabem por quê? Porque Deus nos ama infinitamente. E Ele não quer que nos afastemos dEle. Ele não quer nos perder. Porque quando a gente se afasta de Deus, nós nos tornamos como ímpios. Ele não quer nos perdermos. Então, por isso, Ele não permite que soframos por muito tempo. Às vezes estamos sofrendo, estamos por meio de algum tormento, e de repente aquilo desaparece, como se fosse um passe de mágica. A gente fala, nossa, passou. Mas foi a mão de Deus que chegou até nós para nos tirarmos, livrarmos das tribulações que nós passamos por aquele certo período. E nós crescemos com aquilo. Nós crescemos, pode ter certeza. Então, quando acontece isso, a tempestade acalma e nós não sabemos como aconteceu, como passou essa tempestade, mas foi a mão de Deus. A mão de Deus passou e nos tirou do cativeiro, de todos os problemas. O verso 4 vai mudar totalmente a estrutura do salmo, mas ele passa a fazer uma oração. Ó Senhor, sê bondoso para aqueles que são bons e para aqueles que te obedecem os teus mandamentos. O que ele quer dizer nesse verso? Ele ora e ele pede para que Deus cuide do povo, para que Deus traga paz para o seu povo. Então aí, gente, aí está a resposta total do salmo para nós. Quando a gente está em dificuldade, quando a gente está em tribulação, quando nós estamos passando por tribulações, qual é a solução? É a fé em Deus, né? Que Deus vai nos proteger, e a oração. É o que o salmista fez. Ele orou, pediu a Deus, né? Então, quando nós estivermos assim, nós não devemos perder tempo, nós devemos nos dobrar nossos joelhos e orar a Deus e confiar e ter fé. Porque é só através da oração e da fé que nós vamos atravessar todos esses obstáculos, todas essas montanhas, esses montes que aqui o Salmo diz. Nós vamos sermos firmes como uma rocha, nós vamos poder ficarmos em pé quando a tempestade vir. Só que, infelizmente, hoje em dia, nós vivemos numa geração doente por falta de oração. Quantas pessoas poderiam não estar passando por tantas tribulações se dobrassem seus joelhos, se orassem, se crescem, se tivessem fé. Mas, infelizmente, muitos de nossos irmãos não fazem isso, não é mesmo? E vamos então para o verso 5. O verso 5, ele vai dizer assim, terminando a sua oração, ele vai dizer assim: porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Vejam bem, aqueles que desanimam, aqueles que não se tornam rocha firme, como a palavra está dizendo aqui, aqueles que desanimam, se perdem, que se tornam como os ímpios. E no final ele termina esplendorosamente dizendo que a paz esteja com o povo de Israel. Esse verso está claramente que aqueles que não são como os montes, que não são rochas firmes, aqueles que não têm fé, aqueles que não oram, cairão e vão se desviar, vão ceder ao pecado, vão ser atraídos pelo mundo. Infelizmente, se afastarão da mão de Deus. E é isso que Deus não quer. Por isso, Ele quer que nós sejamos pessoas de fé e pessoas orantes. Mas sempre há tempo para a gente se levantar. Sempre há tempo para a gente se tornar como rocha. Às vezes a gente está lá no chão, mas é tempo. É tempo para você se levantar, se erguer, dobrar seus joelhos, se tornar uma rocha firme, né? Onde nada vai te abalar. Onde através da fé, da oração, seremos protegidos por todos os lados.
Por onde vir tempestade, a mão de Deus estará nos protegendo, como os montes protegiam Jerusalém. Nós somos protegidos por Deus, né? Então sejamos como Davi. Davi foi um exemplo dessa rocha firme. Quanta tempestade ele passou. A mão de Deus pesou sobre ele, mas Davi foi uma rocha. Ele conseguiu chegar até Jerusalém, conseguiu subir o Monte Sião, estabelecer ali a Arca da Aliança, e ainda Davi ousou fazer mais. Davi, ele colocou 24 horas de oração lá no tabernáculo. O povo se revezava, mas a oração era dia e noite e dia. E eles faziam isso com alegria, com muito amor no coração, com muita fé, né? Porque eles tinham a certeza que Deus, Ele nos faz firme como a rocha se você tiver fé. Ele nos protege como Ele protegeu Jerusalém, os montes e as montanhas. Ele nos liberta. Ele está no controle de tudo. É só confiar no Senhor que nenhuma tempestade nos abalará. Seremos fortes, seremos firmes como rocha. Até o próximo salmo, se Deus assim nos permitir.